Boa noite, Olá! amor! Gente, mas eu tô muito chique, hein? Essa moça, assim, falando comigo numa live. Eu que o diga! É uma honra! Tá bom, amor? Boa noite, Tiala. Boa Boa noite, turma. noite! Boa noite, todo Ó, mundo! Mônica, tem gente aqui. Boa noite, Rebequinha. Tem gente do Uruguai, tem gente do interior de Goiás. Ai, Boa que noite, orgulho! Que Di. legal, Então, tem um pessoal bem. gente! Ó, o Rafa tá aí. Rafa, conheci ele, deu curso lá pra nós, né, no congresso. E você na correria de um lado É... pro outro. Seja bem-vindo. A louca da fácia! Prazer em reencontrá-lo, né? E Ai, aí, Mô, tudo querida! bem? Tudo e você? Vai, graças a Deus, né? Bom demais. Correria Pois boa, é, né? né? Porque não Correria para, né? boa. Pois é, apesar dessa loucura de quarentena, tá uma correria, né? Mas é muito Graças a bom. Deus. Não, Eu graças a tô, Deus. eu tô aprendendo um montão. Tá sendo muito bom. Não, e assim, a gente está se reinventando, né? Que é aquele famoso ditado. Eu queria ter tempo para fazer um monte de coisa. Só que agora a gente está fazendo um monte de coisa e a gente continua não tendo tempo. Só mudou as É, coisas. exatamente isso. Mas sensacional. Gente, acho que tem bastante gente aí. Bom, vamos começar então o nosso bate-papo. Vinícius, Gê, Vamos sejam lá. bem-vindos. Bom, gente, primeiro queria te agradecer, Mônica. Para mim é um prazer imenso a gente ter esse bate-papo. A Mônica já estuda face há alguns anos, né? E assim, Pouquinho. faz parte aí de um grupo seleto de profissionais de educação física que estão realmente revolucionando o treinamento. E principalmente da importância que a gente tem que dar para esse tecido no treinamento, né? E Exatamente. fora algumas outras características que a gente vai falar sobre isso aqui também, nesse bate-papo, que realmente é um aprendizado para mim também. É igual você fez um post, Mo, depois eu quero que você fale um pouquinho sobre a manipulação, né? Sim, vamos Aí, falar. pois é, Ótimo, gente, amo. eu achei sensacional. Então, assim, tem algumas coisas que vocês vão aprender hoje que vai ser um divisor de água de verdade. E assim como foi para mim, e tem sido, porque a gente aprende todos os dias, né? Graças a Deus. Total. Estamos aqui para isso, né? A Com gente está aqui para certeza, aprender, a com verdade é essa. certeza. E, ó, amor, muito obrigada de coração por ter aceitado o convite, né? Não só dessa live, mas a gente também está com um projeto essa semana do nosso webinar, que tá. Só tem gente boa, gente. Assim, Ah, que pessoas que delícia. estão de verdade na mesma sintonia, né, amor? Que Sim. estão no Não, mesmo. olha, eu estou muito Foi orgulhosa. É sensacional. um time Sensacional. maravilhoso, gente. Vocês se inscrevam, porque além de ajudar, realmente é um time sensacional. Fisioterapeutas de primeira, médico do esporte, a nutricionista, eu falando, né, do movimento humano. Então, assim, vai ser maravilhoso. Não é porque a gente faz parte, não, é porque Não, realmente a gente fez uma reunião, foi uma coisa assim absurda. Eu fiquei foi. muito orgulhosa de ver a qualidade que a gente tem de profissionais aqui no nosso país. Então, eu acho que é um momento da gente aprender muito, né? A gente está aprendendo muito com toda Sim, essa questão da sim. quarentena, Uhum, então a gente tem que uhum. abrir a nossa cabeça, né, para novas coisas. E a gente tem que se unir ao mesmo tempo. Nosso país é tão Perfeito, maravilhoso, perfeito. né? Então, uma pessoa de cada cantinho do país, Uhum, cada um na sua área, e a gente se uhum. juntando para só fazer o bem, Sim, tanto, né, para a gente sim, ajudar uma instituição, mas também sim, para a gente se ajudar e ajudar o sim, nosso país. Então, assim, é sim. uma honra. Eu que agradeço de estar aqui, uma honra assim gigante, esse sorriso lindo dessa menina, Ah, estar aí com todos vocês. E eu espero que eu possa passar um pouquinho do que eu sei, gente. É tudo muito novo, a gente estuda todos os dias, cada dia tem uma coisa nova. Então, assim, eu espero que eu possa passar um pouquinho do que eu sei para vocês. E que com vocês certeza, amor. E com certeza vai recebam de passar, coração. com certeza. Bom, eu queria só que você se apresentasse, eu também vou me apresentar. É, acho que Claro. tem muita gente aí também do seu perfil, né, que talvez não me conheçam. É, Sim, sim. eu sou fisioterapeuta, como a Mônica falou. Sou fisioterapeuta da área de ortopedia esportiva. É, graças a Deus, a gente trabalha aí numa equipe multidisciplinar fenomenal. Então, hoje está aqui fazendo uma live com a
Mônica, que é professora de educação física de São Paulo, isso assim, é realmente falar, gente, essa quarentena está servindo para a gente abrir a cabeça, porque a gente está conseguindo contribuir com os profissionais, unindo forças de todos os lugares do país, que é aquilo que você comentou. Mo, e isso não tem preço, né? Não. E realmente eu acredito e defendo demais a importância da equipe multidisciplinar. É algo que eu trabalho há alguns anos e que eu falo sempre que o cuidado é com o ser humano. Então, todas as pessoas vão contribuir dentro daquela caixinha delas para melhorar aquele ser humano. E aí a gente realmente tem um resultado muito positivo, né? Então, eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar. Sou professora, já tem algum tempo, estudo fácil, eu até fiz uma live semana passada contando um pouco da minha história pessoal e comecei a estudar fácil em 2011, 2012. E aí aquilo a gente não tinha ainda, né? Hoje já é carente de dados científicos, porque a gente não tem uma tecnologia tão forte para poder conseguir ter algumas informações. Mas a gente entende a importância e tanto de ser avaliado, né, amor? E quanto de ser treinado, de ser orientado esse tecido, que é muito nobre e muito importante para todo um equilíbrio sistêmico. E aí, assim, o objetivo nosso aqui hoje, gente, é bater bola mesmo, e a gente trocar figurinha, e a gente abre a pergunta também para vocês. Vamos falar sobre exercícios faciais, que não é da face, que é da face, né? A gente fala exercícios faciais, as pessoas, eu tenho uma ruga. Não, calma, gente. Não. Até pode ser, né? Tem até a Érica. Até pode ser, mas... Mas vamos abranger um pouco mais, né, amor? Sim. E eu queria que você se apresentasse, amor. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Gente, bom, vocês viram como é uma honra, né? Eu estar aqui. E aí, assim, eu vou falar bem rapidamente, assim, a minha história. Uhum. Eu sou formada em educação física, mas eu nunca fui aquela aluna exemplar de educação física, então eu vou contar bem rápido, mas assim, é até engraçado vocês entenderem por que eu cheguei na face, porque tudo tem um sentido. Então, eu não era a melhor aluna de educação física, eu fugia das aulas porque eu não acreditava naquilo, eu chutava a bola, eu chutava o chão, eu sacava para trás. Se tiver até alguém que estudou aqui comigo, vai falar a verdade. Eu não era escolhida nos times, aquela coisa horrorosa. Uhum. E aí eu falava, gente, eu não gosto de educação física. O que eu tô fazendo aqui, né, amor? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? E aí eu fui parar, eu comecei a trabalhar muito novinha, e aí eu fui parar numa academia para trabalhar como recepcionista, e de repente eu lá com 16 anos eu falei pro dono da academia que eu gostaria de fazer educação física, porque eu fiquei encantada com aquela educação física nova que eu nunca tinha tido contato. Comecei a ir nas aulas de dança, as aulas de ginástica, musculação, me encantei e descobri que o que eu queria fazer da vida era educação física. Que e aí eu fui fazer educação física, só que eu comecei a trabalhar na área já com 16 anos. Então, assim, quando eu fui pra faculdade, na verdade, eu já tinha uma bagagem, né? Um know-how, né? Mas assim, eu já tinha uma experiência, mas me faltava, claro, né, a teoria. Bom, o CREF jamais deixaria acontecer isso hoje. Sim. E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu me deparei com uma dicotomia de esporte, saúde, enfim, ficou assim, eu fiquei muito ainda não muito satisfeita na minha formação. E aí eu fui fazer a minha pós-graduação, me especializei em atividade física adaptada e saúde. E aí sim, eu já comecei a ver um universo que eu gostava mais. Então, trabalhar com população especial, né? E idosos, questões posturais, dores, gestante, hipertenso, cardiopata. E aí eu me achei. E aí, aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou ficar. É aqui. E aí, uma coisa que foi muito interessante é que quando eu fui para minha área de atuação, eu percebia que eu seguia todo o protocolo, mas eu fortalecia o que tinha que fortalecer, eu alongava o que tinha que alongar. Mas algumas questões, elas continuavam. E aquilo me... Faltava alguma coisinha. Faltava alguma coisinha. O que será, né? E aí, eu fui fazer um curso de ginástica natural, que chama Método Menegatti. Aliás, super maravilhoso. E aí,
nesse curso, uma das meninas se machucou Aham. e o professor fez uma manobra nela, num lugar totalmente diferente de onde ela se machucou, e ela Aham. levantou como se nada tivesse acontecido. E eu olhei aquilo e falei, o que você fez? Mágica, né? Tipo, bruxo, sabe? E aí ele falou, eu fiz uma manobra do Rolfing. Eu falei, Rolfing? Rolfing? Que Rolfing? Que é isso? Que é isso? E aí eu lembro que eu até digitei lá no Google Rolfing com H, e não é com H, é com R. E aí eu falei, bom, li lá, não entendi nada, mas alguma coisa fazia sentido. E aí eu fui fazer o curso. Que sensacional. E aí lá eu me deparei com uma coisa chamada fáscia. Falei, fáscia? O que é fáscia, né? Porque até então, na graduação, eu tinha escutado assim, né? Ah, tensor da fáscia lata. Ah, fáscia plantar. Fáscia plantar. Não é? Uhum. Mas assim, de repente eu me vi tendo que estudar um tecido que, né, epiderme, derme, ele vinha fáscia superficial, fáscia profunda, fáscia visceral, e de repente eu entrei num universo que aí eu vi que a gente tinha um todo e que esse todo, além do físico, tinha uma relação também com o nosso emocional. E aí eu fui olhar, né, aí eu fui, claro, aprendi o toque, né, como manipular o tecido e que às vezes... O Rolfing, né? Exato, e que aí uma dor, né, que até que foi o que eu vi lá na aula, uma dor na cabeça, você mexe no pé e melhora, a gente, bom, isso você vai falar até bem melhor do que eu, mas assim... E aí eu voltei o meu olhar porque eu estava fazendo, porque eu continuei dando as minhas aulas de personal, e aí eu voltei meu olhar para o exercício, para o movimento. E aí a gente tem, né, no Rolfing, inclusive o Rolfing Movement, e aí eu olhei tudo aquilo de uma forma totalmente diferente. Mas assim, completamente. E aí mudou muito todos os meus atendimentos, eu mudei como pessoa. Gente, estudar o tecido facial, vou falar por mim, né? Mas assim, me fez mudar como pessoa, como profissional. Foi um divisor de águas na minha vida, de como eu lido comigo, com o meu corpo, e de como eu cuido, né, dessa pessoa que se apresenta ali para mim. Exatamente. Sim. Então, foi... Resumindo, foi essa história. Mo, e eu quero, assim, chamar a atenção. Você comentou um negócio fantástico, que é a parte emocional, né? É tão louco, gente, que quando a gente vai estudando, realmente aprofundando, talvez até para algumas pessoas aqui isso seja novo, né? Como assim a fáscia, o exercício, o movimento tem a ver com as nossas lembranças, com as nossas emoções, com os nossos traumas, com as coisas boas e com as coisas que não são tão boas. Já tive situações no consultório, Mo, em que eu estava mobilizando alguns pacientes e assim, o paciente já deu crise de choro, o paciente já deu crise de tremedeira mesmo, assim, o paciente já deu crise de riso. Então, são vários cenários, e aí é muito engraçado, porque você comentou uma questão, quando a gente começa a olhar esse sistema, né, facial, que é um sistema holístico e global, a gente começa a ser mais sensível, vamos dizer assim, né? Porque a gente acaba sendo mais sensível com a gente mesmo. E aí, como consequência, a gente vai ser mais sensível e mais cuidadoso com o próximo, com o outro, Exato. né? E aí, essas pacientes, e aí foi muito doido, porque assim, aí a partir do ano passado, nós estamos em 2020, no ano passado, aí eu fui ler um livro de anatomia emocional. Eu tenho até esse livro aqui. Maravilhoso! E aí ele fala muito sobre essas questões, até da postura. Sim. E aí eu comento isso muito com os meus alunos, que assim, quando o paciente chega no seu consultório, quando o aluno chega na academia, Mo, você precisa avaliar ele na postura que ele chega para te encontrar. Porque aquilo ali já diz tanta coisa para você. Se aquela pessoa é uma pessoa mais compenetrada, mais séria, mais sistemática, se é uma pessoa mais aberta. E aí eu sei que meu toque precisa ser diferente. Porque se ela é muito rígida, e aí se eu vou pensar em alongar, gente, eu vou deixar essa pessoa mais rígida, na verdade, se eu pensar em alongamento, né? Então, a gente vai falar disso. Muito bom. A gente vai falar muito. E assim, então quando eu começar a olhar para o sistema facial, a gente começa a se reconectar com todos os outros sistemas, inclusive com as emoções,
inclusive com a parte visceral, que a Mo comentou bastante. Então, é um tecido que ele nos dá ali o know-how e o conhecimento, e principalmente a resolutividade, que poucas estratégias nos dão, né, Mônica? Exatamente isso. Você falou tudo. Você falou tudo. E você chegou num ponto muito interessante, que aí, assim, eu tô assim, gente, eu tô aqui mais para colocar questionamentos, tá? Então a gente tem que pensar, vamos pensar juntos. Então, assim, eu tinha uma coisa muito assim, e sendo muito sincera com você, meu aluno chegava, eu já tinha planejado toda a aula e você travou aqui para mim. Você tá me vendo, me escutando bem? Agora eu tô. Agora tá. voltou. Bom, voltou? Então, assim, eu já tinha tudo planejado. Ele chegou, ele brigou no trânsito de São Paulo, né? Você sabe como que é a coisa, brigou no trânsito, chegou estressado. Eu não queria saber. Vai fazer o treino. Ai, Mônica, frescura, vai fazer. Então, assim, eu tô contando a verdade porque é uma realidade. Sim. É uma realidade, eu vou falar em nome, né, de muitos educadores físicos, que assim, tem que fazer, tem que fazer. E a gente tem que olhar aquele ser humano, então a gente tem a coisa toda planejada, claro, a gente. Mas você tocou num ponto que é importante. A avaliação é a partir do momento que ele chega. E é assim, uma postura já vai te falar muito daquilo. Sim. O estímulo que você der pode mudar muito a vida dessa pessoa. Pro bem ou pro mal. Porque dependendo se esse sistema, ele tá com o sistema simpático ativado lá em cima, eu posso causar um estresse que não é só emocional, eu posso causar um estresse mecânico, porque não tem separação do físico e do emocional quando a gente fala de fáscia. Então eu posso causar uma lesão. Então, assim, a gente tem que avaliar a pessoa do momento que ela chega e falando de movimento, a cada movimento eu tô avaliando. Então, a avaliação é ali, é no momento presente. Então, você tocou num ponto muito, muito, muito interessante. Muito. E a importância, assim, Mo, a gente avalia todos os dias. A gente não vai avaliar só uma vez, né? Exato. Porque cada dia a gente tá de um jeito diferente. Exato. E o comportamento do tecido conjuntivo, ele vai ser diferente. Exato. Se eu tiver muito rígido, eu não vou ter uma boa hidratação. Eu não vou ter uma boa mobilidade desse tecido. Então, por que eu quero que aquele cara faça um agachamento a fundo? Porque eu só lembro da biomecânica pura. Eu sou um profissional da biomecânica, né? E aí, por vezes, a biomecânica pura passou a não resolver mais muitas coisas. Nossa, eu tinha no consultório, entendeu? E aí a gente vai lembrar pela fáscia, já entrando aqui um pouquinho, porque a gente lembra que lá a gente tem um princípio da biotensegridade, que é um princípio que veio da engenharia, que é aquela questão de conectividade com tensão. Que é o princípio em que eu tenho uma estrutura que ela é firme, mas ela é adaptável. Eu tenho um corpo que ele se adapta o tempo todo a compressões e atrações, justamente. Tem um brinquedinho aqui, depois a gente mostra. Tem um brinquedinho aí. E aí, depois dessa biotensegridade, a gente tem o entendimento da face integridade, né? É justamente desse todo contínuo e dessa energia que é necessário ser dissipada e tudo mais. E aí, hoje, a gente já entende a questão das cadeias miofaciais, que aí eu vou integrar todo mundo. Então, eu já não mais integro só a mecânica, só a biomecânica, só a questão de uma estrutura rígida conectada com alguns tecidos para se adaptar e se readaptar a um estímulo. Aí a gente começa a entender isso de uma forma um pouco mais complexa, mas ao mesmo tempo mais completa. Porque ali eu sei que o meu intestino está funcionando ou não está funcionando influencia diretamente ou indiretamente. Se eu durmo bem ou se eu não durmo bem, influencia diretamente e indiretamente numa qualidade desse tecido e, consequentemente, numa qualidade do movimento. Exatamente. Né, é exatamente isso. É exatamente isso. Então, assim, a cada dia... Eu trabalhei na avaliação física, né? Por um tempo, na Riboc, aqui em São Paulo. E aí, é muito engraçado, porque a gente pensa numa coisa assim, né? A gente ficou por muito tempo... Primeiro, engessado, né? Engessado e sempre buscando uma simetria que na verdade não existe, porque o nosso corpo ele é assimétrico.
Então eu falo, né, para uma engrenagem girar, uma vai para um lado, a outra vai para o outro. No nosso corpo é assim. Se a gente fosse simétrico, a gente não teria movimento. Depois, eu até brinco, né? Eu falo com principalmente meus clientes de Rolfing. Eu falo, gente, coloca no Google simetria Brad Pitt. Então eu falo que se o Brad Pitt ele fosse simétrico, ele ia ser feio. Sim. Depois vocês colocam lá por curiosidade, porque se a gente não é igual de um lado e do outro. Então, se a gente, né, tem a metade aqui do rosto, se eu duplicar essa minha metade, eu vou virar outra pessoa. Sim. Então, é importante, né, a gente saber, primeiro que não existe essa simetria, né? E aí, você falou de biotensegridade, eu trouxe meu brinquedinho aqui, que eu acho legal, se a gente puder explicar. Sim, porque, assim, com certeza, amor. Vamos imaginar uma coisa. Vamos imaginar que esses palitos são os nossos ossos. Vamos imaginar que essas ponteiras são as nossas articulações. E aí os elásticos é como o nosso sistema facial. Então, o que acontece? A distribuição não tem nada empilhado. Porque a nossa biomecânica tradicional, a gente pensa sempre, por exemplo, a coluna, né? Uma coisa empilhada em cima da outra. E se a gente fosse uma coisa assim empilhada, imagina numa invertida da yoga. Quebrou tudo. Quebrou. Meu Deus, igual, né? Então, assim, como a Ana falou, a gente veio, né, da engenharia. Então, ó, é um sistema de tensegridade que a gente traz para o corpo humano chamado biotensegridade e não tem nada empilhado. E eu fazer um movimento, né, em uma parte, esse movimento ele vai reverberar em todo o sistema. Exatamente. Então, por isso, falando de exercício, de movimento, que não faz mais sentido a gente trabalhar de uma forma isolada. A gente até pode trabalhar de uma forma isolada, mas a gente tem que pensar no todo. No todo. E você comentou, amor, um negócio interessante. O meu cérebro não interpreta o músculo bíceps do braço esquerdo. Não. O músculo tibial anterior do pé direito. Não. Meu cérebro não interpreta isso. Meu cérebro ele lê movimento. Exato. E função. E uma coisa importantíssima do que você falou. A gente, claro, o nosso cérebro ele é maravilhoso. Maravilhoso. Mas o que a gente descobriu com esse sistema facial? Que ele é o nosso segundo sistema nervoso central. Gente, se tudo fosse uma questão de que se o cérebro tivesse que resolver tudo, eu brinco que a gente já tem aquela cabeça de ET. Se não fosse maior. Sim, sensacional. Sensacional. Não dá para o cérebro dar conta de tudo. Então a gente já sabe que esse sistema, ele é vivo. E então ele não é só... A gente não pode pensar no sistema facial como uma coisa inerte que tá lá só reveste. Ah, legal, ele reveste, ele conecta. Legal, mas é dinâmico, é vivo, tem transmissão de força. Então, se eu tô fazendo um movimento com a minha cabeça, isso não vai ficar aqui de origem e inserção. Não, isso vai reverberar. No resto. Então, no resto. Exato, Ná. Por isso que quando a gente pensa em exercício, em movimento, não dá pra gente pensar mais isoladamente. Essa biomecânica origem e inserção, ela tá ficando para trás, porque a gente precisa pensar nessa nova biomecânica que é o todo, né? Sim. E na verdade, assim, e é engraçado a gente lembrar o seguinte, amor, a gente sempre teve isso. Isso não é algo novo. O problema é que pela nossa anatomia, pelo estudo da nossa anatomia, isso foi esquecido, porque a gente teve uma base anatômica de dissecação. Então a gente não teve uma base para tentar entender o todo, a gente teve uma base para tentar entender as partes. Então foi assim que foi construído o nosso conhecimento e o nosso raciocínio clínico. Só que aí, quando chega no seu consultório uma pessoa que tem uma dor na coluna, mas ela teve um entorse de tornozelo esquerdo há 20 anos atrás, e isso pode ter tudo a ver com a minha coluna. E aí, se eu olho para aquela pessoa só olhando numa parte dela, eu não lembro dessa integridade na atenção, da biotensegridade, a gente não vai resolver o problema dela. Porque eu também só tratar a coluna, eu tratar a dor, até tratar a mobilidade, até tratar a estabilização, a gente pode até dar uma aliviada, mas depois o trem vem de novo e vem. Exato. E eu costumo dizer assim, né, amor? Tudo que vem de novo vem piorado, né? Não vem de boa. Pior que é verdade. Tudo que vem depois vem piorado.
Então é Exato. importante que a gente tenha, primeiro, essa base no contexto de que não é uma releitura, é uma releitura do ser humano muito mais do que um novo Legal. aprendizado, né? Legal. Vamos Uma dizer assim. releitura, adorei. Uma Adorei. releitura, porque isso já existe, né, amor? E assim, sempre existiu. Sim, ó, até complementando o que você está falando, se a gente pensar na história, né? Então, assim, eu posso falar da Ida Rolf, que foi uma das pioneiras, né, a falar da fáscia. Fenomenal, foi uma das pioneiras. Steel, né, da osteopatia. E o que a gente tem de história, Ná, que eu acho que é muito interessante, de repente, a gente contar aqui para quem fala, meu, o que essa face aí, de onde surgiu? Quando acontecia a dissecação, como você falou, a gente, né, eles tiravam a pele, jogavam fora. Tiravam a face superficial, jogavam fora. E aí, o que acontece? Depois de alguns minutos, né, é como se fosse uma gelatina, assim, então isso começa a secar. Eu trouxe até aqui uma foto, não sei se dá pra... Se todo mundo vai ver. Exato, desidrata. Então, ó, não sei se dá pra ver direito. Dá pra ver. Então, ó, isso daqui começa a secar. E aí, essa gelatina que a gente vê até, né, na carne, no frango, enfim. O que acontecia? Eles ignoravam e estudavam do músculo para baixo. Mas o que acontece? Falando, né, de músculo esquelético, a gente tem... Só falando do músculo, tá, gente? Sim. Uma fáscia que recobre o músculo e aí dá aquele formatão bonito que a gente vê do músculo, né? Que é o epimísio. Aí a gente vem para uma camada, né? Interna, que é o perimísio, né? Cobrindo aí essas fibras e cada miofibrila tem o seu endomísio. Então, gente, é a casinha, eu brinco, né? É a casinha de cada músculo, de cada fibra, de cada miofibrila. E eu falo que é uma orquestra interna, né? Então, até não é que a gente vai jogar fora tudo que a gente fez. Não é isso. Eu falo assim, eu, né, que trabalho com facial fitness, as pessoas falam assim, então é uma aula nova. E não é uma aula nova. É uma Você falou uma coisa linda, é uma releitura do ser humano. É uma releitura do movimento. Então, eu preciso ter força. Eu preciso ter estabilidade, eu preciso ter o alongamento, eu preciso ter a mobilidade. Mas de uma forma diferente, a gente vai olhar isso de uma outra maneira. Então, como eu vou fazer esse alongamento vai ser diferente. Como eu vou fazer esse fortalecimento vai ser diferente. A fáscia, como ela recobre os músculos, né? Falando de transmissão de força, se eu tenho... Como você falou, uma boa hidratação. Esses tecidos, eles estão deslizando. Aquela melequinha lá que eu mostrei pra vocês. A face frouxa, ela desliza, né? Então, ácido hialurônico, tá tudo bem, funcionando bem, bem hidratadinho. Porque hidratar não é só beber água. A gente precisa colocar esses líquidos dentro do corpo. Então, se tá funcionando bem, eu dei estímulo de biotensegridade. O corpo tá inteirão lá. Do topo da minha cabeça ao meu pé, eu vou ter transmissão de força. E a fáscia, falando para o âmbito esportivo, essa transmissão de força... Gente, porque o corpo, vamos falar a verdade, tudo ele quer economizar energia, né? Sim, com certeza. E a gente potencializando o sistema facial, a gente tem uma economia de energia, gente. Ou seja, amor, a gente trabalha a transmissão de força para diminuir a absorção de impacto. Exato. Ou melhor, para melhorar a absorção de impacto. Exato. E vice-versa. E aí, se eu tenho mais absorção de impacto, eu vou ter menos lesão. Por quê? Eu vou ter menos atrito. E aquele atrito seco. Ele dissipa. Você viu o vídeo que eu postei do balão? Amor? Gente, aliás... Meu Deus! Eu vi agora há pouco, eu tava entendendo, eu falei, que é isso? Que coisa maravilhosa. Não deu tempo... Maravilhoso! Eu falei isso, falei, gente, é tudo, pra gente poder, para as pessoas entenderem o que é a transmissão de força e a absorção de impacto. Que o tecido facial ele realiza, né? Exato. E aí, se em algum lugar isso é bloqueado, gente, esse lugar vai estar sofrendo qualquer coisa. Bursite, tendinite, lesão de menisco, lesão ligamentar e por aí vai.
Então, a gente, olhando para a fáscia e das funções que ela desempenha, né, Mo? Que não é só essa, lógico, né? Não. Mas, assim, olhando para as funções que ela desempenha, a gente começa a ver que as coisas fazem mais sentido. E que só um diagnóstico clínico, ele já não é preditor de um futuro. Não, você é corredor, você está com uma tendinite bilateral no glúteo médio. Aí você não pode mais correr, suspende. Ou até eu tô com uma fratura por estresse, que é muito comum nos corredores, Sim. então suspende a corrida. Não é assim, não. Vem cá, volta um pouquinho, vamos te avaliar, vamos saber como é que tá a biomecânica, com certeza, e a mecânica do tecido conjuntivo. Exatamente. Aí, essas duas coisas conectadas, opa, beleza, então eu vou por esse caminho aqui, ou eu vou por esse caminho de cá. E aí essas coisas vão se encontrar lá na frente e vão ser complementares. Então é justamente isso, eu achei sensacional você comentar assim. Não é a gente deixar de usar o modelo que a gente tem, que a gente aprendeu, mas é simplesmente a gente reorganizar as ideias, fazer uma releitura do que for necessário e aperfeiçoar isso para nossa rotina. Exato, para potencializar o ser humano, o movimento, só vem para potencializar. Na verdade, todos esses estudos, né, e o sistema facial só veio para, né, falando de exercício, né, essa coisa da... Você falou uma coisa bem legal, aliás, porque a gente foi dividido em partes, né? Porque para facilitar os estudos, claro, a gente foi dividido em partes para facilitar, só que eu vi até uma live que você falou isso, né? Que o problema é que na hora da clínica, né? Tanto para fisioterapia, tanto para educação física, medicina, a gente não consegue juntar. Então, isso é uma coisa que é bem importante a gente falar, que o sistema facial, ele traz esse todo. Então, por exemplo, quando eu tô tratando, né? Tô dando um exercício para o meu aluno, eu não posso deixar de pensar. Por exemplo, eu tô dando um abdominal para ele. Primeiro que eu tenho que dar um abdominal pensando nessa tensegridade, nesse corpo como um todo. Segundo que eu tenho que pensar que ali existem vísceras. É um meio fluido. Então, assim, tem muita coisa pra gente pensar quando a gente fala de exercício. Então, a gente fica pensando só no músculo em si, na contração, né? A actina, a miosina. Mas tem muita coisa envolvida. Os órgãos que estão ali, a transmissão de força, como você bem disse, a absorção de impacto, como que um exercício que eu estou fazendo aqui com a minha mão, a ponta do meu dedo está reverberando por todo o meu corpo. Não existem partes separadas. E aí, é o que você falou, eu tô com dor aqui, vamos supor, vou dar o exemplo da minha camiseta. Vamos supor que a minha camiseta tá puxando aqui. Isso aqui tá silencioso. Isso daqui foi como a Ana falou, isso aqui pode estar desde há 20 anos atrás. Só que tá subindo minha camiseta, né? Tá aparecendo minha barriga. Vamos supor que o aparecer a minha barriga seja uma dor, seja um incômodo. Aí, o que a gente faz? A gente olha lá pra barriga, pra camiseta da barriga. Aí a gente dá uma puxadinha, a gente passa, a gente às vezes remenda, põe um tecido. Gente, eu vou andar dali a esquina, vai subir de novo. Se eu não soltar isso aqui, que tá silencioso, isso aqui nunca vai melhorar. Perfeito. E por isso que eu gosto de mostrar isso aqui, porque essa é a ideia. Se isso aqui tá puxando aqui, vai puxar o todo. E às vezes a fascite plantar, como a Ana disse, o problema às vezes nem tá lá no pé, tá bem longe, tá lá na cabeça. Não, e você falou um negócio, assim, porque voltando lá pro pé, né? Eu acho que é tão bacana que tem tanta coisa pra gente falar. Vamos correr aqui pra ver se a gente vai dar tempo. Ai, meu Deus, Falando do pé, amor, eu acho sensacional porque o povo adora falar de pisada, né? Pé cavo, pé chato. Gente, em alguns lugares a fáscia ela é mais rígida, em outros lugares essa fáscia é mais frouxa. Em alguns lugares ela deveria ser rígida, mas na verdade ela está fazendo a função contrária. E tanto é que isso tudo a gente consegue trabalhar através do exercício. Eu acho que a gente podia entrar agora nisso, Mo, justamente para falar da questão do treinamento facial, né? Adoro. Para as pessoas entenderem que o objetivo, ele é o mesmo, é para a gente melhorar a função. Isso aí tá todo mundo entendido nesse sentido, né? É muito claro esse raciocínio. Agora, o como que a gente pode fazer? Então, vamos lá. Eu vou começar falando sobre um pouquinho do efeito catapulta. A gente vai falar um pouquinho de cada
rapidamente para dar tempo. A gente tem como aprofundar muito mais, mas só para as pessoas entenderem um pouquinho do que eu tô falando, né? O que essa no nosso doida tá webinar, amor, a gente vai aprofundar. Não, sábado. isso, gente, lá. Vocês têm que sair dessa live e se inscrever, gente. Pelo amor de Deus, não perde isso. Ainda ajuda as pessoas. Vai ser lindo. Sim, 3 instituições. Sim, então vamos lá. Pra gente, a gente falando do pé, né? A gente falando de um corredor. Vamos pensar num corredor. Se a gente pensasse só em músculo, se pra gente ter uma boa corrida, a gente precisasse muito dos nossos músculos, um chimpanzé tinha que correr muito melhor que a gente. No entanto, não é isso que acontece. Sensacional. E aí, o que os cientistas foram ver? Que o canguru tem um musculinho e pula distâncias enormes. E aí, gente, vamos estudar esse bicho, que ele deve ter alguma coisa. O que eles foram ver no canguru? Sensacional. Eles acharam o efeito catapulta, que acontece no tendão. Gente, tecido facial, colágeno, elastina, todo mundo junto conversando. Gente, é como se fosse um elástico mesmo. Então, imagina que o que acontece com esse tendão? O músculo, ele contrai. Eu vou fazer aqui, o músculo, ele contrai. Traciona. Consequentemente, ele puxa esse tendão elástico. E o que acontece? Aí ele pula. Show. Então, falando só de corredor, a gente pode falar aqui de tudo, para viver, para você pegar um negócio no chão. Mas falando de corredor, gente, para um corredor correr bem, ele precisa ter esse sistema elástico. Ok. Ele vai trabalhar o sistema muscular, ele vai trabalhar o sistema cardiorrespiratório. Gente, não tem separação, não existe. Eu vou trabalhar o meu coração. Eu vou trabalhar o meu músculo. É uma interação de sistemas. E o sistema é uma integração e uma interação. Então, lembra que eu falei que o músculo tá lá naquelas camadinhas? Se aquela camada tá muito apertada, o músculo não consegue ter a função dele que ele precisa fazer direito. Vocês já pararam para pensar nisso? E se esse tendão não tá com um bom estímulo desse efeito catapulta, a minha corrida não vai ser tão eficiente. Eu vou gastar muito mais energia para fazer o que eu tenho que fazer. Isso falando de tendão. Sim. Aí a gente fala de alongamento. Perfeito. Tô aqui com elástico, tá? Que é o que acontece no nosso corpo. É uma propriedade elástica. Quando a gente fala de alongamento, eu tô alongando aqui, eu tô puxando o elástico. Estica. Mas o que esse elástico tá fazendo, na verdade? Ele quer voltar. E é muito engraçado que a gente vê até as ondinhas, né, amor? Exato. Quando você puxa o TheraBand. Não é? Olha que coisa linda. E aí a gente alonga, a gente tá olhando a gente alongar, a gente esticar, mas isso daqui quer voltar. Sim. Ele quer voltar. Então, quando a gente pensa em alongamento, a gente sempre pensa, quanto mais alongamento. Depende. Para uma bailarina, ela põe o pé aqui, ó. O problema dela não é flexibilidade, né? Ela precisa voltar. Então, e se alongamento demais fosse só coisa maravilhosa, não ia ter bailarina lesionada. Da mesma forma que a gente pega um viking, um touro, né? Que tá ali com o elástico dele tá aqui, ó. Compactado. Da mesma forma, esse cara também não ia ter dor na televisão. Então, o que a gente precisa na vida? Equilíbrio. Então, a gente tem que ter um elástico no corpo que não seja... nem demais, nem de menos. É um equilíbrio interno. E é um equilíbrio no corpo como um todo. Global. E aí, falando de propriocepção, você falou, né, da pandiculação. A propriocepção, a gente tem, então, todos esses receptores, né? A gente sempre estudou Golgi, né? O fuso nas articulações. Passinho. Não, exato. Mas os receptores, eles estão no corpo inteiro.
E, na verdade, a fáscia é o nosso órgão sensorial. É o nosso maior órgão sensorial. É o nosso maior órgão sensorial. Então, os proprioceptores estão nela toda. Não estão só no tendão, não estão só no fuso muscular. Graças a Deus, né? Graças a Deus! Graças a Deus. Justamente. E aí é por isso que você, não sei, vocês estão aí sentados, você está sentada, né, Ná? Como que você sabe que você está sentada? Uhum. Porque tem alguém aqui passando no meu cérebro e dando feedback. Eu até adoro que é o Johannes, né? Aliás, gente, eu não posso esquecer de falar que eu faço parte da Universidade da Fáscia, tá, gente? Eu não posso esquecer. Justamente. E eu sou uma das líderes pela Universidade da Fáscia, estudo com o Johannes Freiberg, Denise, Passos. Amo. Sensacional. Então, esqueci de falar no começo. Ô, e eu terminei o Fáscia Trainer, né? A gente terminou o ano passado. Então agora maravilhoso. A gente também Trainer! Adoro. Que linda. E aí, falando de proprioceptor, então, esse é um exemplo que o Johannes usa muito, né? Como você sabe que você está aí sentado, né? Como você sabe? E aí a gente também tem falado muito, né? O professor Sérgio Teixeira fala muito, né, de tensegridade, e ele fala muito dessa percepção áptica. Perfeito. Então, gente, é muito importante a gente também trabalhar os proprioceptores, né? Então, a gente tem receptores no corpo inteiro, nas vísceras, enfim. É o nosso, como a Ana falou, o nosso maior órgão sensorial. Então, quando a gente vai dar um treinamento, a gente tem que pensar em tudo isso. Sim. Então, a gente também pode melhorar essa propriocepção, né? Como? Então, que o pessoal tá perguntando. Como? Dá tempo da gente fazer uma prática rapidinho? Acho que dá. 5 minutinhos, pode ser? 5 minutinhos? Vamos embora. Então, a gente vai trabalhar de uma forma muito simples os nossos proprioceptores, tá bom? Então, tá bom. Então, eu vou pedir para vocês observarem como é que tá o corpo agora. Deixa eu ficar sentada direito. Não se arruma. Sente, né? Só sente. E aí, observa como é que tá a sua respiração. Percebe como que você tá internamente. E internamente é como você tá emocionalmente. E internamente é você sentindo, por exemplo, o ar entrando pelas suas narinas, passando pela garganta, invadindo os pulmões. É você sentir o ar entrando e você também consegue escutar, tem um som. Tem um som quando o ar está entrando pela narina e indo para os pulmões. E aí você consegue sentir o seu pulmão expandindo e voltando à posição quando a gente solta o ar. E você consegue sentir os seus batimentos cardíacos. Se precisar, feche os olhos. E se tiver muito difícil, não tem problema. Você põe a mão ali no coração e sente. E aí você escuta o som aí da sua casa, ou de onde vocês estiverem. Vocês sentem o cheiro de onde vocês estão. E aí eu vou pedir para vocês abrirem os olhos, quem tiver de olhos fechados. Que observa uma coisa que provavelmente é o celular, ou o computador, ou o tablet. Olha focalmente, olha bem para esse lugar, olha para mim, gente. E aí
Observa a sua respiração quando vocês olham para mim. Continua olhando para mim. Mudou a respiração? Com Agora, certeza, amor. muda, né? Agora, abre a visão periférica. O último, tá? Abre a visão periférica. Então, olhe o mais longe que você conseguir e mantendo o olhar para frente o mais longe que você conseguir, olha o que tem do seu lado direito, o que tem do seu lado esquerdo. E observa a respiração. Esse é um exercício que a Mônica Caspari do Rolfing fazia com a gente. Maravilhosa. Ela faleceu ano passado. Sensacional, amor. Então, a gente vai trabalhando com esses proprioceptores internamente, externamente. E aí a gente vai ativando o sistema parasimpático. Se vocês puderem escrever, como que vocês estão se sentindo agora com a nossa prática? Se vocês puderem colocar uma palavra, como vocês estão agora? Então, observa a respiração, observa o corpo como um todo. E aí a gente vai trabalhando os proprioceptores, né? A gente vai refinando sensorialmente. E a gente pode fazer isso com movimento, né? Eu tô aqui porque a gente não tem muito... Não dá pra, né? Mas... A gente vai ter uma dinâmica, né, amor? No webinar, a gente vai ter a parte... Na verdade, exatamente. a parte da Mônica, gente, é exercícios dinâmicos. E assim, entra ali, sim, o estímulo. O pessoal questionou sobre exercícios de vibração, né, amor? E realmente, o tecido facial a gente trabalha muito também com esses recursos, né? Exatamente, total. Aliás, quer uma liberação miofacial mais maravilhosa, natural, que a gente, como você falou, e a gente, né, não vai dar tempo de falar da pandiculação, então todo mundo dá uma espreguiçada aí. Os bichinhos fazem muito isso, né, gente? Espreguiça, boceja, então... isso. Muito bom. Amor, o que é pandiculação, amor? Conta para esse pessoal. Pandiculação, gente, é um nome técnico do espreguiçar e bocejar. Que os animais fazem muito. Então, é uma tensegridade, né? Então, é uma pretensão, é uma coisa natural que a gente faz. Então, a gente... É uma autorregulação do corpo, natural. E a gente fica reprimindo, né? A gente boceja, por exemplo, eu tô aqui com vocês agora. Primeiro que eu vou pôr a mão, né? Como se fosse feio. Gente, abre a boca. É o contrário. É o cérebro falando, por favor, eu preciso de mais atenção. Pega um monte de oxigênio e... Abre a boca. E a gente às vezes pede desculpa. Desculpa nada, a pessoa tá querendo prestar atenção em você. Olha que coisa maravilhosa. Sim. O espreguiçar. E aí, às vezes, né, até no post que ela falou, eu falo, né? Às vezes a gente tá com uma dor e a gente fica com vontade de espreguiçar, mas, gente, eu preciso tanto escrever isso aqui, eu preciso tanto estudar, a gente fica tanto aqui, cérebro, o corpo que se dane. Sim. Ai, não para de doer. Então eu vou tomar um medicamento para ele ficar quieto aqui. Então a gente tem que começar a vir mais pro corpo. A gente precisa começar a se olhar. Se olhar, se cuidar. E a gente se... Aê, bocejei, adoro. E abre o bocão, gente. Pode olhar mesmo. Tira o print e marca a gente, né, amor? Exato. Ótimo. Adorei. Amor, eu achei sensacional, assim, esse conceito. E eu aprendi ele com você mesmo, assim. Eu não tinha essa informação, não tinha esse raciocínio. E é justamente isso. Na verdade, tem muitas coisas que o nosso corpo tenta fazer para a gente se ajudar, ele dá os sinais. Só que a gente não enxerga. Não enxerga. Uma pessoa que fala muito de pandiculação, tem até um artigo científico, o professor Fernando Bertolucci. Então, quem quiser, eu posso também mandar, né? Encaminhar um artigo. Mas sim. O professor Fernando Bertolucci, maravilhoso. Eu li esse artigo, amor, depois que você comentou. É muito legal, gente. Sim. Então, assim, é fantástico. E é uma coisa natural nossa. A gente, né? A gente vê os bichinhos espreguiçando, bocejando. E aí, a gente... Por que a gente também não faz, né? Então, é uma coisa tão simples, né, Ná, que a gente pode fazer... Quantas vezes a gente acorda, já levanta da cama pulando e tem gente que fala, nossa, eu acordo com dor.
se movimenta um pouco, Sim. gente. A gente Prepara, pensa em exercício. Né? Prepara. Exato. A gente pensa em exercício só pra... É. Gente, espreguiçar. Quer exercício mais maravilhoso que espreguiçar? Espreguiça lá na cama, dá um bocejo. Aí levanta. Se permita, né, amor? Se permita, exato. Gente, estamos caminhando aqui para o final. Tem algumas perguntinhas, acho até ver se dá para responder. O Rex perguntou: no caso de uma pessoa que passa por 4 cirurgias no tornozelo, onde teve que fazer enxerto, o que ocorre com a face que revestiu o músculo? Reconstrói-se, reorganiza? Dá para falar um minutinho sobre isso? Isso é um ponto, tá? Eu não sou a melhor pessoa para falar, por exemplo, de cicatriz, mas uma coisa que a gente sabe é que... que triste, né? Mas lembra dessas camadas que eu falei? Elas podem se juntar. Se elas se juntam, exato, pode criar uma fibrose. Fantástico. E aí, o que acontece? Acabou, fibrose acabou, não vai, ferrou o resto da vida. Não é assim. Sim. Mas aquele tecido, né, todo em camadas bonitinho, esse tecido, obviamente, não... Mas a boa notícia é que o movimento, ele pode melhorar. E tem algumas técnicas manipulativas específicas que melhora mais ainda. Às vezes não criou fibrose, ele criou uma densificação. Que é densificação é diferente, elas não colaram inteira. Ela tá aderida. Então é aquilo que eu falei. Isso daqui, por exemplo, é uma densificação. Se eu soltar isso aqui, que às vezes nem tá lá no seu tornozelo, a gente né, tem que avaliar, como a Ana falou, avaliar. Se a gente solta, esse tecido pode voltar de novo. E você pode, eu gosto de correr, você vai correr, vai ser feliz, enfim. Então, assim, claro, tem uma questão, né, de que sim, uma cicatriz, né, cirurgia, teve enxerto, vai mudar, né, aquela questão do perinísio, endomínio. A dinâmica, sim. Vai mudar, mas tem na verdade, você falou uma situação, amor, porque na fibrose, eu trabalho muito, porque eu trabalho muito pós-operatório, né? E a gente precisa de verdade de movimento, é isso que você comentou. Então, eu vou gerar uma mobilidade no tecido. Primeiro, não vou dizer que eu vou prevenir uma fibrose, né? Mas assim, a gente consegue redirecionar uma cicatrização por técnicas miofaciais muito simples. Simplesmente porque eu não vou deixar com que aconteça essa rigidez, com que aconteça esse colabamento, né? Exato. Essa cola. Eu vou manter a nutrição dessa matriz extracelular, vou manter a nutrição, a lubrificação desse tecido. 2 perguntinhas aqui, Mo, pra gente poder esclarecer. Bocejar oxigênio no cérebro? Com certeza. Então, é um mecanismo do cérebro falar, pelo amor de Deus, eu tô precisando prestar atenção aqui na Mônica falando essas coisas da... Pega um monte. Sim, né? Perfeito. E lembrando que não é só aqui. Não, né? é sentido. Exato. É uma oxigenação geral. Do macro ao micro. Cada celulinha vai receber. Porque a gente tem um conceito de mecanotransdução que depois a gente comenta na outra oportunidade. Mas no sábado Exato. Sábado a gente fala. Sábado a gente vai falar tudo. Gente, vamos finalizando. Mo, muito obrigada por tudo. Gratidão. Eu que agradeço. Você foi muito um grande presente, né? Em 2019. E agora, maior presente ainda em 2020. A gente eu que diga. Aproximar os laços. E parabéns pelo lindo trabalho. Parabéns pela profissional de educação física que você é. Fora da casinha, de verdade. Assim, tem um olhar muito mais cauteloso com o outro. Então, fico muito honrada de ter essa oportunidade aqui de bater papo. Eu que fico. Quero deixar aqui o nosso convite, né? Sábado, gente, nosso webinar. Eu, Mônica, Fabrício, Pedro Paulo, Fabi, que a Fabi deve estar aí nos assistindo também. A Fabi acho que tinha um evento hoje. Tinha um evento agora, né, amor? E assim, nós estaremos numa equipe multidisciplinar, fisioterapeuta, nutricionista, professor de educação física, para a gente falar sobre o movimento humano. E a gente vai relembrar lá na anatomia básica com o Fabricião. E a gente vai finalizar com a Mônica, justamente falando sobre os exercícios. Vai ser uma aula de prática que a gente vai ter com amor. E muito obrigada, de coração.
Eu que agradeço do fundo do meu coração. Nossa, essa Natália maravilhosa, com esse sorriso lindo, esse sorriso, essa lindeza por fora, por dentro, essa profissional maravilhosa. Quero muito agradecer o convite. Estou muito feliz também de estar nessa equipe, né, que você está formando. Maravilhosa, que me deixa assim, muito orgulhosa assim, de ver profissionais do nosso país tão capacitados. Então, gente, não deixem de se inscrever. Vai ser muito, muito, muito lindo esse evento. Vários profissionais falando do mesmo assunto, de cada um com seu olhar. Vai ser muito rico. Muito, muito, muito rico. Então, esperamos vocês. Todos. Obrigada, amor. Eu que agradeço. Boa noite, gente. Obrigada Boa a todos noite. que deram um presente. Amor, vamos tirar uma fotinha nossa aqui? Vamos, vamos. Gente, a live vai ficar disponibilizada aí pelas próximas 24 horas e a gente vai conversando. Amor, mais uma vez, obrigado por tudo. Eu que agradeço. Acredito demais que juntos a gente vai muito mais longe e a gente também é muito mais forte. Muito mais forte. Então, que muito nossas mais profissões deem as mãos dadas, porque só assim Sim. a gente consegue. Todos juntos de mãos maior. dadas, todos nós. Beijo, gente. Beijo grande. Tchau, gente. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.